Nesse vídeo eu vim falar sobre residência médica, como que é o processo geral, né, como que é o processo de residência médica como um todo, quais são as residências mais procuradas, as mais concorridas, as menos procuradas e as menos concorridas. Lembrando, gente, que aquelas mais procuradas não necessariamente são as mais concorridas, né, porque às vezes uma residência ela é muito procurada, tem muitos inscritos, mas o número de vagas também é alto, então por esse motivo acaba que a concorrência fica menor. E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes tem poucas pessoas interessadas em determinada vaga, mas o número de vagas é pequeno e por esse motivo acaba ficando mais difícil de conseguir. Então assim, gente, em relação ao processo de residência médica como um todo, tem muita gente que não sabe, né? Então a residência médica ela é a especialização do médico. Você entra na faculdade, fica 6 anos fazendo a faculdade e depois dos 6 anos você vai sair como médico generalista, né? Como médico clínico geral. E a partir daí você vai escolher qual que é a especialização médica com a qual você melhor se identifica, né? E aí escolhe a residência. Ou seja, você vai, por exemplo, eu sou médica generalista, mas eu quero fazer pediatria, eu quero ser pediatra. Eu vou ter que fazer a residência para pediatria. Então eu vou ter que fazer um concurso para pediatria, que muitas pessoas se referem à prova de residência médica como um segundo vestibular do médico, né? Então, por quê? Porque ela é muito concorrida também, tá, gente? Dependendo da especialização, ela é até mais concorrida do que a própria prova para ingressar no curso de medicina. Então, é de fato o segundo vestibular do médico, tá? Muitas vezes é até mais concorrido do que o próprio vestibular de medicina. Então assim, gente, você faz os 6 anos de curso, se forma, depois disso você vai fazer a prova de residência, depois que você passar, você vai começar a atuar na área por 2 a 3 anos, isso aí vai depender da residência que você escolheu. Por exemplo, a pediatria acho que ainda são 2 anos, né? Parece que estão tentando aumentar para 3, em alguns lugares já até aumentou para 3 anos. Mas em alguns outros 2 anos você sai como médico pediatra, você atua ali na área. E é um processo assim, muitas vezes, eu já falei um pouquinho no outro vídeo, eu não concordo muito com a questão da prova, com a questão da residência. A questão não é concordar, a questão é achar que a residência é uma coisa muito injusta, porque os médicos trabalham demais, é um trabalho escravo, porque você ultrapassa 100 horas semanais, embora na teoria um médico deveria cumprir 60 horas semanais, as pessoas que estão ali relacionadas, elas sabem que isso não acontece. Na prática não é o que acontece, a gente ultrapassa, os residentes eles ultrapassam aí as 100 horas semanais fácil, principalmente as áreas cirúrgicas, né? Cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, enfim. Então é muito pesado, porque você está ali para tocar serviço, muitas vezes muito mais para tocar serviço do que para aprender. Acaba que assim, você aprende, né? Mas muitas vezes você não tem aquele cara ali para te auxiliar, para te segurar na mão. Muitas vezes a tocação de serviço você fica ali para aliviar o trabalho daqueles que estão na sua frente, né? O próprio médico especialista, no caso do R1, tem que ficar segurando a barra ali para o R2, o R2 para o R3 e assim sucessivamente. Então, é outra coisa que eu acho bem chata na residência, né? Você tá ali muito mais para tocar serviço do que para ter alguém para te auxiliar, para te ensinar. Outra coisa que eu acho muito chato na questão da residência é essa hierarquia irracional que as pessoas criaram, né? Então, muitos residentes, eles entram e são os que estão à frente, às vezes não somente o R2, como o próprio, desculpem os latidos dos meus cachorros, ignorem, mas o próprio médico que está ali para ser o preceptor, ele acaba humilhando demais, maltratando, sacaneando, desculpa o termo, os que acabam de entrar e acabam tornando aquilo ali, aquele trabalho mais maçante do que já é, pelo fato da sobrecarga ser muito alta, a bolsa do residente ser ridícula, né, que acho que um residente ele ganha menos do que 2.000 por mês, e fica ali sendo maltratado, humilhado, o que é uma coisa que devia ser modificada, né, gente? As pessoas às vezes esquecem de se utilizar do bom senso, vão para o lado habitual da coisa e não param para pensar na questão, perdem o bom senso mesmo das coisas. Eu vou maltratar o R1 porque é hábito. Quando eu era R1 eu fui muito maltratado, eu fui xingado, eu fui humilhado, então quando eu for R2 eu vou fazer a mesma coisa com o R1. Gente, ridículo, né?
Vamos tentar trabalhar em equipe, fazer o trabalho acontecer de maneira suave, legal, agradável para todo mundo. Então é isso, tá, gente? A residência médica, muitas outras especializações exigem um pré-requisito, ou seja, você não consegue ter o acesso direto àquela residência, como, por exemplo, a cardiologia. Tem várias áreas médicas que você não consegue ter um acesso direto, né? A cardiologia, como já falei, é um exemplo, a endocrinologia é um exemplo, você também precisa da clínica médica como pré-requisito, cirurgia plástica, que você tem que fazer primeiro, cirurgia geral, medicina intensiva. Então, assim, existem várias outras especialidades médicas que para que você consiga fazer aquela residência, você tem que fazer uma outra antes, tá? Então, por exemplo, pessoas aí que querem ser cardiologistas, médicos que desejam ser cardiologistas, que é uma área muito procurada na medicina, primeiro tem que fazer clínica médica, que é a residência mais procurada que a gente tem aí, tá, pessoal? Clínica médica. Estou atendendo ao segundo pedido da Laís, que foi para que eu comentasse quais são as mais procuradas, menos procuradas, as mais concorridas e as menos concorridas. Eu peguei aqui uma referência do Conselho Federal de Medicina que está um pouquinho desatualizada, isso aqui é de 2013, tá? Que falava que existem 7 áreas que concentram mais do que a metade dos médicos brasileiros. 53% dos médicos estão concentrados nessas 7 áreas, que são a pediatria, a ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, sendo essas 4 as áreas básicas da medicina, né? Anestésio, medicina do trabalho e cardiologia. Desses 53% dos médicos que ocupavam essas 7 áreas em 2013, 37% estavam concentrados nas 4 áreas básicas que eu falei para vocês. Áreas básicas, né? Que são a pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral e clínica médica. Então, em 2013, mais de 37% dos médicos estavam concentrados nessas áreas. Então, são as áreas aí mais procuradas, né? Eu peguei aqui uma referência mais recente, de 2017, quais seriam as residências mais procuradas, que nesse site falava que são a cardiologia, a pediatria, a dermatologia, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, anestésio, ortopedia e traumatologia, radiologia e medicina do trabalho. Seria aí uma referência mais atual do que estaria sendo mais procurado aí atualmente. Colocando agora em número para vocês em relação às mais concorridas, né, que são aquelas que tiveram, a gente não leva em consideração somente o número de inscritos, mas também o número de vagas disponíveis. Eu peguei aqui como, para a gente ter uma noção, o CESDF, que é a unificada aqui do Distrito Federal, tá? É claro que dependendo da unificada, isso aqui muda, tá? E existem outras que são muito mais concorridas do que aqui no Distrito Federal. Mas como eu sou aqui do DF, eu resolvi pegar o CESDF como referência. Isso aqui foi de 2016, tá, gente? Para que nós tenhamos uma noção aí de quais foram as mais procuradas em 2016. Então, a mais procurada que eu anotei aqui foi a dermatologia, que deu 16,3 inscritos por vaga. Tá? A segunda mais procurada foi a cirurgia plástica, que deu 14 inscritos por vaga. A terceira mais procurada foi a oftalmologia, com 13,57 inscritos por vaga. Depois veio a neurologia, com 10,67 por vaga. Depois, radiologia, com 9,29 inscritos por vaga. E, por último, anestésio, com 8,77 inscritos por vaga. Em relação às residências menos concorridas também aqui do CESDF em 2016, as residências de acesso direto, né, que não exigem um pré-requisito. A gente tem ginecologia e obstetrícia, que teve, falar em ordem, tem aqui a patologia com 2,6, inscritos por vaga. Depois a gente tem empatado aqui a genética médica e a acupuntura, com 3 inscritos por vaga. E por último a pediatria, tá? Que deu 4,37 inscritos por vaga em 2016. Das residências que exigem um pré-requisito, as menos procuradas foram a nefrologia, 1,3 inscritos por vaga, que eu não sei, na verdade eu até compreendo muito bem isso aqui, porque eu não sei como é que tem alguém que consegue se interessar por nefrologia. Gente, eu odeio, é muito chato. Enfim, deu 1,3 inscritos por vaga em nefrologia em 2016 no CESDF. Depois vem empatado cancerologia pediátrica e hematologia, com 1,5 inscritos por vaga. E por último, cancerologia clínica, com 1,75 inscritos por vaga. Essas foram as menos concorridas aí no CESDF no ano passado. Em relação às 10 residências mais procuradas, né, lembrando que existe essa diferença de mais procurada para mais concorrida,
As mais procuradas sem pré-requisito, colocando em números aqui para vocês, porque eu já dei assim, já dei uma introduzida, né, no assunto. Mas colocando em números aqui para vocês, em relação ao CESDF de 2016. A mais procurada, gente, das que não exigem pré-requisito, né, residência de acesso direto, foi a clínica médica, que teve 364 inscritos. A segunda mais procurada foi a cirurgia geral, foi a pediatria, tá, com 271 inscritos. A terceira foi a cirurgia geral, com 234 inscritos. E a quarta mais procurada foi a anestesiologia, com 193 inscritos. Essas foram as mais procuradas de acesso direto no CESDF de 2016. As mais procuradas que não são de acesso direto, né, exigem um pré-requisito, foram a primeira delas, endocrinologia, que teve 48 inscritos. Segunda delas, cardiologia, 44 inscritos. Endocrinologia, pré-requisito clínica médica, tá? A cardiologia também tem como pré-requisito a clínica médica. A terceira mais procurada foi a urologia, com 29 inscritos, que tem como pré-requisito a cirurgia geral, tá? A quarta mais procurada foi a cirurgia plástica, com 28 inscritos, ela tem como pré-requisito também a cirurgia geral. E por último, gastro, com 26 inscritos. Então essas são as mais procuradas. E as 10 menos procuradas, vou falar agora as 5 também, tá? As 5 menos procuradas que tem, que são de acesso direto e as que exigem pré-requisito. Então, as 5 de acesso direto menos procuradas são: em primeiro lugar foi a radioterapia, com somente 5 inscritos. Em segundo lugar, a gente teve empatado aí a acupuntura e a medicina, acupuntura, medicina nuclear e a genética médica, com somente 6 inscritos. E por último, a infectologia, com somente 11 inscritos, tá? Também CESDF de 2016. Das que exigem um pré-requisito, menos procuradas foram empatados aqui. Não, primeiro lugar, para minha surpresa, foi a medicina intensiva, que não teve nenhum inscrito no CESDF de 2016. Eu fiquei realmente surpresa, porque a medicina intensiva ela é do interesse de muitas pessoas, assim. Inclusive no nosso internato, na época do eletivo, que a gente teve que vir para Brasília para fazer, teve uma disputa muito grande de quem ia ficar na UTI, né? Então eu fiquei surpresa, eu pensei que a medicina intensiva fosse bastante procurada e não é, tá? Não teve nenhum inscrito em 2016. Segundo lugar, das menos procuradas, das que exigem pré-requisito, a gente tem a cancerologia pediátrica e a hematologia, as 3 com 3 inscritos. Depois foi a cirurgia do aparelho digestivo, com somente 5 inscritos. E por último, cancerologia clínica, com somente 7 inscritos. Então é isso, Laís, eu espero ter te ajudado, sanado as suas dúvidas. E se alguém tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta, quiser que eu comente mais sobre algum assunto, é só pedir, que eu vou atender o seu pedido, tá bom? Obrigada e até mais.